precisa. Ok. E se as pessoas, os participantes puderem mandar o nome completo no chat, essa vai ser a lista de presença. Obrigado. Bom, boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Tássia, a Meire, ao Gustavo e a toda a equipe que organizou e está organizando esse evento, né, pelo convite. É um prazer estar aqui nessa tarde para poder discutir com vocês um pouco esse tema importante, né, que é a pandemia e os impactos que ela tem tido sobre o mundo do trabalho, né? São muitas questões que aparecem aí, é um tema bastante amplo, e eu vou tentar fazer um recorte desse tema, para que a gente possa atacar alguns pontos, né, importantes. Com certeza, muita coisa vai ficar de fora, porque precisaríamos de muito tempo, tem muitos impactos aí que a gente poderia se debruçar sobre, né, para tratar. Então, vamos lá, né, vamos tentar estabelecer algumas delimitações para esse encontro que nós estamos tendo aqui, não é? Sobre o tema. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que se alguém quiser abrir a sua câmera, eu agradeceria, né? Se algumas das pessoas participantes quiserem abrir a sua câmera e participar com a câmera aberta, né? A gente pede para o microfone ficar desligado, é óbvio, por uma questão de som, mas se as pessoas quiserem aparecer, mostrar o seu rosto, é interessante. Para a gente que está falando, é bem legal ter essa troca, né? Eu tive num evento agora recentemente, onde as pessoas estavam com a câmera ligada, e foi muito bacana poder ver o rosto das pessoas e prestar atenção na repercussão da fala, né? Que é bastante interessante. Muito bem. Agora, se não for possível, tudo bem também. Vamos lá. O tema desse encontro, né, são os impactos da pandemia para a saúde dos trabalhadores. Nesse evento, né, nesse curso sobre os atendimentos online no contexto de sofrimento psíquico na pandemia. Muito bem. Eu tentei imaginar um pouco, né, essa situação pandêmica e, óbvio, para falar, né, desse momento atual, a gente tem que ter um pouco a noção de como era antes, né? Então, o que é pensar esses impactos, como que eu posso pensar os impactos da pandemia no mundo do trabalho, como é que eu posso entender isso sem ter muita clareza do que eu vinha vivenciando antes nesse mundo do trabalho, né? Existem algumas questões importantes que são anteriores à pandemia e que são fundamentais para a compreensão do trabalho, né? O trabalho é uma questão central na nossa vida, né? Uma questão extremamente importante, né, dentro da nossa sociedade, e ele, ao longo dos séculos da nossa sociedade, né, ao longo de todos os anos do desenvolvimento da nossa espécie, ele foi se transformando, né? Ele foi se configurando na forma de trabalho que nós temos hoje. E isso é importante a gente ter claro, né? É importante que a gente entenda que trabalhar nem sempre foi o que é isso que nós vemos hoje, né? Para a gente entender um pouco o que está acontecendo hoje e desnaturalizar esse processo que nós vivemos hoje como algo que não pode ser repensado, né? Que a gente não tem como mudar, né? Que a gente não poderia fazer diferente, né? Então, é importante que a gente consiga desnaturalizar o trabalho na forma como nós observamos hoje, na forma como nós o compreendemos hoje. Muito bem. Um fator fundamental para que a gente possa entender dessa situação de trabalho que a gente teve é que um ponto fundamental nisso tudo é a Revolução Industrial.
todos aqueles que se dedicam ao trabalho, ao estudo do trabalho, ao mundo do trabalho, de alguma forma voltam à Revolução Industrial como um ponto fundamental para a compreensão do trabalho hoje, né? O capitalismo ele já vinha se desenvolvendo na nossa sociedade muito antes da Revolução Industrial, né? Ele começa com o declínio do sistema feudal no final do século XIV, e o capitalismo comercial, que começa a se instaurar naquele momento, e ele assume a forma de capitalismo industrial, essa forma industrial de produção, né? Século XVIII, século XIX, ao longo do mundo, de forma desigual. O mundo não se industrializou todo ao mesmo tempo. As transformações e revoluções industriais, elas foram acontecendo, não tivemos só uma, tivemos 3, há quem fale que nós estamos na 4ª, né? De qualquer forma, são vários momentos de transformações importantes que nós fomos vivendo, né, nesse mundo do trabalho, e essa forma industrial de produção, num determinado momento, ela se sobressai, né, como uma das principais formas de trabalho que nós vivíamos, mas sempre acompanhada de um trabalho informal, de um trabalho precarizado, ou de outros tipos de trabalho. E é até difícil falar trabalho precarizado, informal, até porque as regras de trabalho no sistema industrial, no primeiro momento, eram totalmente precarizadas e informais. Esse trabalho ele foi mudando ao longo dos séculos, até pela grande luta dos trabalhadores, que se desenvolveu ao longo de séculos, né? Determinadas lutas duraram 40, 50 anos, outras 25, né? Mas são anos e anos, né? E às vezes séculos de movimento de luta dos trabalhadores, buscando conquistas, né? Buscando estabelecer regulações sobre esse mundo do trabalho, que tiveram seu ponto alto, principalmente na Primeira e na Segunda grandes guerras, nesse período entre as duas, né? São períodos de grandes conquistas dos trabalhadores, por uma série de motivos, né? Diminuição da mão de obra, essa coisa toda. E esses trabalhadores tiveram várias conquistas. Conquistas que no Brasil a gente costuma muito ligar à CLT, que são as consolidações das leis do trabalho, que regulam férias, né, 13º salário, descanso semanal remunerado, uma licença saúde, uma série de questões que favorecem esse trabalhador no sentido de que ele tem um trabalho decente, minimamente com uma diminuição grande, vamos dizer assim, das possibilidades de exploração dessa força de uma forma demasiada, né? Então, com a CLT, o trabalhador está totalmente resguardado? Não, mas a CLT trazia, né, no seu bojo ali, uma série de questões que contribuíam demais para esse trabalhador, né, poder ter um trabalho minimamente decente. Esses direitos trabalhistas eles vão se perdendo ao longo do tempo, né? E isso vai precarizando as relações de trabalho cada vez mais. O trabalho industrial que deveria, e esses trabalhos consolidados, regulamentados, que deveriam ser, né, deveriam ocupar grande parte do trabalho no mundo, na verdade nunca aconteceu, né? O grande contingente de trabalhadores teve sempre vinculado ao trabalho informal, a ocupações, né, trabalho e renda, ocupações, inclusive, onde sociólogos se debruçaram durante muitos anos discutindo se era um trabalho, de fato, se não era um trabalho, que tipo de trabalho como poderiam categorizar, e assim por diante. Assim como os trabalhos contemporâneos, né, via aplicativo, mediados por plataformas, né. Uma grande discussão se são trabalho, se não é trabalho, são discussões sociológicas aí sobre a categoria trabalho. Bom, de qualquer forma, há uma reforma trabalhista, né, extremamente importante que veio antes da pandemia, né, alguns anos antes aí da pandemia, no governo do Michel Temer, que foi extremamente importante e que prejudicou demais os trabalhadores no sentido de retiradas de direitos, de garantias que os trabalhadores tinham, né, nas suas relações com seus empregadores. Essas perdas são significativas e contribuem sobremaneira para o tipo de exploração que nós estamos falando hoje, de maneira recorrente, que é a uberização do trabalho.
né? A uberização do trabalho que tem características recentes, novas, né? E características antigas, que nós já vimos acompanhando no trabalho há algum tempo. Para e passo, né, acompanhando aí essa reforma trabalhista, depois nós tivemos agora a reforma previdenciária, né, que também incide sobre os trabalhadores na sua possibilidade de aposentadoria, né, de chegar ao momento, né, onde esse trabalhador possa parar de trabalhar e tenha a sua sobrevivência garantida pelo Estado, né, pelo um fundo de pensão que ele pagou a vida toda, de que ele possa, nesse momento, então, receber isso de volta. Essas garantias, elas são retardadas no mundo do trabalho. O trabalhador passa a se aposentar ainda mais tarde, né? Ele tem que trabalhar ainda mais para se aposentar. O que é muito complicado no mundo que precisaria reduzir carga horária, que precisaria reduzir tempo de trabalho, né, ou a vida ativa desse trabalhador, para que novos trabalhadores pudessem fazer parte desse mercado de trabalho, né, e se tornarem também seres produtivos, né, e fazer parte dessa economia, né, tendo recurso também para despender, não é, e injetar dinheiro nesse processo, né, pensando que nós vivemos dentro de uma economia capitalista de consumo, né. Então, ao invés de nós estarmos pensando em medidas que regulassem de forma ainda mais pró-trabalhador, nós fizemos o contrário. No mundo com poucos postos de trabalho, nós aumentamos a vida útil desse trabalhador. Só que o engraçado é que muitos trabalhadores, na idade de 45, 50, 55 anos, perdem seus trabalhos e não conseguem reinserção no mundo do trabalho, por serem considerados obsoletos, já em termos da sua expertise, né? Por serem considerados velhos para realizar alguns tipos de trabalho, e por questões físicas mesmo, de cansaço, dificuldade de assimilação, de transformação, de adequação, de engajamento, né? Questões físicas, né? Nós temos aí uma expectativa de vida aumentada ao longo desses anos todos, né? Mas, em compensação, esse aumento ele não se deu sem adoecimentos, né, sem tratamentos para esses adoecimentos, que têm consequências na vida das pessoas também, né? Então, tudo isso precisa ser pensado, e tudo isso é muito pouco pensado. O fato é, né, que nós já vivíamos já observávamos antes da pandemia um grande número de pessoas desempregadas, né, e desalentadas. Desalentado é um termo, talvez, bem específico da área. O desempregado a gente entende, né, muito facilmente, mas desalentado é um termo bem específico, que são as pessoas que não têm emprego e que se cansaram de procurar emprego, preocuparam de procurar emprego, né, não estão desempregadas e não estão procurando emprego, né. Esse número de desalentados aumentou muito, né, mesmo antes da pandemia, tá? E o fato é que, com a chegada da pandemia, aí eu acho que eu não preciso insistir muito nisso, porque vocês devem estar acompanhando, principalmente as pessoas que estão aqui, imagino que têm um interesse especial aí sobre essa questão do trabalho, tem visto que houve um aumento expressivo do desemprego no mundo. Não é uma questão brasileira, né? É uma questão mundial. A pandemia tem consequências graves sobre o mundo do trabalho, né? E uma dessas consequências, né, que são ao aumento do desemprego, vem acompanhar também do aumento dos desalentados, né, o número de pessoas que deixaram de procurar emprego, porque no meio de uma pandemia julgaram não haver possibilidade de encontrar emprego, né. Em compensação, você teve um aumento exponencial em algumas profissões, principalmente as profissões de trabalhadores por aplicativo, como o Uber, né, como os entregadores, então, e tantas outras aí, né, e-commerce e tudo mais, que são possibilidades de trabalho, né, mediadas pelas plataformas.
E aí a vida dos trabalhadores dessas profissões antes, que tinham uma vida já difícil antes da pandemia, piorou. Né? Porque o número de trabalhadores que procuraram essas profissões é muito maior do que o incremento que houve, né, pela procura desses serviços no momento da pandemia. Vamos pensar em entrega de comidas, né, as entregas em geral, né, as compras pela internet e tal, que aumentaram muito, mas o número de entregadores aumentou de forma mais expressiva do que o número de pedidos. Então, a quantidade de trabalho para essas pessoas diminuiu. E como elas são pagas por demanda, né, elas passaram a ser pagas, pagas com menores taxas, né, ou até com as mesmas taxas, mas por um número mais reduzido de pedidos, porque elas estão fazendo menos entregas, né, apesar do aumento da demanda pelas entregas. Bom, então nós temos uma situação que se agrava com a pandemia. Né? Isso, quando a gente está falando de mundo do trabalho, não é só no mundo do trabalho que vocês devem estar vendo essa discussão. Né? Em várias disciplinas do curso, na área de educação, na área de clínica, social, em qualquer área que vocês vão conversar, eu aposto que muitas pessoas falaram para vocês, comentaram com vocês leram por parte de alguns autores, que a pandemia explicitou problemas antigos da nossa sociedade. E o mundo do trabalho, isso não é diferente. Né? Principalmente porque o trabalho é uma questão central dentro da nossa sociedade. Então, uma questão importante é entender que esse mundo do trabalho, ele não é homogêneo. Né? Ele é bem diferente. Porque existe aqueles trabalhadores que têm proteções, né, que estão vinculados, eu não estou nem dividindo por categorias ainda, né, de trabalhadores, como médico, engenheiro, nada disso, né, em profissões. Estou dividindo aí em pessoas que têm os seus direitos ainda reservados por uma CLT que foi aviltada, mas que ainda existe, né, e que ainda existe e possibilita formas diferentes de contratações. Então, aí também já há uma heterogeneidade, porque mesmo sob a tutela da CLT ou debaixo das suas garantias, alguns trabalhadores têm garantias diferentes, né, do que outros, né, por registros diferentes de trabalho, relações de trabalho diferentes, formais, que se estabelecem dentro do nosso país. Então, isso já é uma diferença. Existem trabalhadores mais precarizados, mesmo dentro da CLT. Fora dela, então, né, isso se amplia. Né? Existem trabalhadores que trabalham em condições muito precárias, muito vulneráveis, alguns mesmo na invisibilidade. Né? São praticamente invisíveis para nós. Né? Tanto quando a gente fala de trabalho, a gente nem lembra deles. Quando a gente fala de uma forma mais cotidiana, mais banal, né? Mais corriqueira, mais ordinária, a gente fala e acaba até se esquecendo deles. Quando a gente olha de uma forma mais técnica, mais precisa, tudo isso, a gente começa a enxergar essas pessoas. E é importante a gente enxergar tudo isso, porque é uma diferença muito grande nos impactos que a pandemia teve para essas pessoas, né, mais vulneráveis. E aí tem a questão de acesso à saúde, né, tem a questão do tipo de trabalho que executa, o risco a que essa pessoa está submetida, depois, se pegar o vírus, como ela pode se tratar e assim por diante. Né? Possibilidade de trabalhar em casa, ou a não possibilidade de se manter dentro de casa, trabalhos que foram considerados essenciais. Né? Então, uma coisa é eu pensar os médicos, as enfermeiras, as pessoas que estão lá no hospital, na linha de frente, os entregadores. Né? Outra coisa é pensar os professores que estamos em casa, fazendo trabalho, com distanciamento social, via internet, né? Que estamos enfrentando problemas diferentes, questões diferentes, de maneiras diferentes. Isso não significa que o professor não está adoecendo, que o professor não está enfrentando dificuldades, né? Mas são dificuldades diferentes. Então, quando a gente pensa os impactos da pandemia no mundo do trabalho, a gente tem que lembrar
que dentro desse mundo do trabalho há uma heterogeneidade muito grande de trabalhadores. Mesmo dentro de categorias, quando a gente pensa, por exemplo, os entregadores que estão aí, que fizeram um movimento muito forte e tal, né, de reivindicação, e eu falo bastante deles porque é uma categoria que eu me dedico a estudar, principalmente por causa dos motoboys, dentro deles, né, há uma heterogeneidade muito grande entre os bikers, os motocas, né, o pessoal que entrega de diferentes formas. Há uma heterogeneidade muito grande dentro dos motoboys, né, na forma como eles se reconhecem como trabalhadores, né, há uma heterogeneidade muito grande entre os diversos grupos e dentro deles também. Então, pensar esses impactos, se a gente fosse tentar pegar isso em cada espaço, a gente, né, levaria muito tempo para falar sobre isso. Então, é importante que a gente possa falar disso de uma forma mais abrangente, de uma forma mais geral. E para isso eu pensei, né, em entrar um pouco na ideia de discussão sobre o que é saúde, né, já que a gente vai falar sobre os impactos para a saúde dos trabalhadores, a gente precisa entender um pouco, né, ter uma noção. Eu estou falando tudo de forma rápida e caricata, eu pretendo abrir depois para discussão, né, para que vocês possam fazer perguntas no chat, se ficar alguma dúvida. Mas eu estou imaginando a minha fala aí com mais ou menos 1 hora, né, porque depois a gente tem meia hora aí para o debate, para a discussão. Talvez eu acabe antes, né, dessa 1 hora e a gente possa abrir para o debate, ok? Antes, né, mas o debate eu gostaria de abrir e dialogar com vocês. Muito bem, então, o que é saúde, né? Como que a gente costuma pensar essa questão da saúde? Existem várias formas, né? A OMS, por exemplo, ela tem uma definição de saúde, né, que seria um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, o que seria um estado de completo bem-estar físico, né, e mental? É uma definição, de uma certa forma, muito estática, né, sobre saúde. Como se eu alcançasse um estado de bem-estar, né, e ali eu permanecesse. Eu tenho esse bem-estar. Então, eu tenho saúde. Né? E um estado o qual eu alcanço é ali, eu me mantenho, né, eu posso não estar mais, mas é um estado. Dá uma visão muito estática, né, parada, pouco real sobre a nossa saúde quando a gente pensa o nosso dia a dia. Né? Nos dias que a gente vive, tem momentos onde a gente acorda muito mal, ou a gente acorda muito bem. No meio do dia, às vezes, a gente não está tão bem. Às vezes, a gente está melhor. Tem dias que a gente acha que vai ficar resfriado, que a gente não está nada bem, que a gente acha que vai ficar doente e não fica. Tem dias que a gente acha e fica. Né? Tem dias que a gente fica doente e rapidamente se recupera. Em 1, 2, 3 dias. Tem vezes que a gente fica doente e a gente demora 7 dias ou mais para se recuperar. Né? Então, o nosso estado de saúde, ele oscila muito. Né? E ele tem a ver com estresse, ele tem a ver com essa possibilidade de eu adoecer, não é? Essa entropia do meu organismo que está mais ou menos equilibrada. Né? O tanto que eu cuido dele, como eu recarrego as minhas baterias, as minhas energias, não é? O tanto que eu trabalho a minha questão mental, se eu faço ou não faço trabalhos para a minha saúde mental, como é que eu estabeleço essa conexão com o meu corpo, né, com o meu psiquismo, como é que eu olho para tudo isso, como é que eu cuido de mim em meio ao meu dia a dia. Né? Então, existe uma série de questões importantes aí, que dão uma dinâmica muito grande a essa noção de saúde, né, diariamente, constantemente, ao longo do meu dia. Né? E aí é interessante a definição que o Dejoux, né, que é um psiquiatra que é responsável, aí, um dos autores da psicodinâmica do trabalho, extremamente conhecido no Brasil e no mundo, né, e que traz uma definição de saúde bastante interessante para a gente pensar. Né? Ele pensa a saúde como um movimento. Né? Então, ele faria 2 polos, um polo, né, de ausência total de saúde, a morte, né,
e um outro polo, né, onde eu estou com saúde total, vamos dizer assim. Onde eu estaria 100% saudável, né? Só que, na realidade, eu não estou em nenhum desses polos. Se eu chegar no ponto da morte, eu morro. E 100% saudável, ninguém é, né? Ninguém está. Então, nós transitaríamos entre esses dois polos ao longo do dia, ao longo dos meses, dos anos, né? Num movimento contínuo. E quando eu estou, então, saudável? Eu estou saudável quando eu consigo transitar entre esses dois polos sozinho, né? Onde? Com a minha alimentação, com a rotina que eu tenho, com os exercícios que eu faço, né? Com a forma como eu penso o mundo, como eu olho as coisas e tal, eu consigo estar bem. Eu consigo transitar, estar no momento não muito bem, mas depois voltar a estar bem, sem a necessidade de pedir ajuda. Então eu vou transitando, né? Às vezes eu não estou tão bem, às vezes eu estou melhor, às vezes eu não estou tão bem, mas isso é um movimento natural para mim, dentro do meu dia a dia, das minhas coisas. Então eu estou saudável, porque eu faço esse trânsito. O problema, segundo o Deju, e aí o adoecimento, é quando eu travo num desses pontos, e eu não consigo mais, principalmente mais perto, né, da morte, e da não saúde, né? E aí eu não consigo voltar de novo, eu não consigo transitar de novo e me sentir melhor. Aí eu estaria doente, né? Aí eu precisaria de uma ajuda, seja química, com remédios, né? Uma terapêutica, alguma coisa que me traga de volta a esse trânsito, que me possibilite, né, em alguns momentos, me sentir bem. Tá? Então, essa ideia de saúde, ela é bastante interessante, porque ela nos permite compreender, né, que saúde é algo extremamente dinâmico, né, e que pensar a saúde do trabalhador, então, é pensar momentos de dificuldade e momentos onde as coisas estão bem. E isso é extremamente importante quando eu falo de trabalho, porque o trabalho, na vida do ser humano, é uma situação muito equívoca. Por quê? Porque o trabalho, ao mesmo tempo que ele é algo central, ao mesmo tempo que ele tem uma conotação moral extremamente positiva dentro da nossa sociedade, né? O trabalho dignifica o homem, né? Ou outras coisas religiosas, como Deus ajuda quem cedo madruga, e assim por diante. Quem trabalha é alguém valorizado, é dignificado, é um cidadão, tem acesso ao consumo dentro de uma sociedade do consumo, isso é extremamente importante, né? Então, ser um trabalhador tem uma conotação valorativa extremamente positiva na nossa sociedade. O contrário, quem não está trabalhando, né, uma conotação extremamente negativa. É difícil você ver alguém que perdeu o emprego e saia vibrando, olha, perdi meu emprego, vamos festejar. Né? Então, algo extremamente complicado. Né? Só que esse trabalho, que ao mesmo tempo tem essa conotação valorativa, positiva, etc. e tal, como nós sabemos, também é um trabalho que adoece. A forma como esse trabalho se apresenta hoje para nós é uma forma de exploração, né, da nossa força, das nossas capacidades. Uma forma de captura subjetiva muito grande por parte das organizações de trabalho, por parte de um sistema, de uma configuração, né, econômica, política e social que nos submete, né, a adoecimentos, a riscos de acidentes gravíssimos, às vezes, até chegando à morte, né, e de adoecimentos que chegam até ao suicídio, né, a morte ou ao suicídio. Coisa muito comum, infelizmente, no mundo do trabalho. Né? Então, esse trabalho, né, que nós estamos falando, é importante que a gente entenda que ele é extremamente equívoco. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que estar trabalhando é algo tão fundamental para mim, para as outras pessoas, quando na forma como eu me relaciono com as coisas, com a sociedade, com tudo que está à minha volta, é tão importante socialmente, né, economicamente, ele também é um fator de adoecimento, de morte, de riscos. Né? Então, ele é algo extremamente equívoco. Não é simples. Né? Não há uma linha reta na compreensão sobre trabalho. E o que é trabalhar, e qual o sentido do trabalho para o trabalhador.
né? São muitas coisas que passam aí nessa relação das pessoas com o trabalho. Num momento como esse de pandemia, isso se altera, né, enormemente, porque as condições de trabalho mudaram, né? Muita gente perdeu o emprego, muita gente mudou o jeito como trabalhava, né? Muita gente já não tinha emprego, trabalhava de forma informal, e nessa informalidade dependia muitas vezes de aglomerações que hoje estão proibidas, né? A gente pode pensar, por exemplo, nos músicos, né? Nas pessoas que preparavam os palcos, né? As pessoas que levavam os equipamentos de som, que afinavam os violões, os instrumentos todos, né? Então, assim, uma série de atividades, setor de turismo, né? Inúmeros setores que foram aí danificados, que tiveram uma parada brusca, né? E que não tem perspectiva de volta, com pessoas que foram, né, simplesmente perderam o tipo de atividade que estavam ligados. Muito bem. Então, obviamente, há um impacto grande desse trabalho, simples olhar para o aumento do número de desempregados. Eu não vou ficar falando em números, eles estão pela internet, mas são números expressivos. O aumento no desemprego é imenso, o aumento no desalento é imenso, ou seja, só por isso já podemos falar de um impacto imenso sobre a questão, né, do trabalho na vida das pessoas. Essa perda, né, esse pacto social, né, onde eu ser um trabalhador me possibilita ser considerado como cidadão, como um consumidor, como uma pessoa, né, membro dessa sociedade do consumo, do trabalho que nós vivemos, né? Como que eu vou ascender a essa posição agora se não tem trabalho? Se aquilo que eu fazia não existe mais, não tem mais possibilidade de ser feito, né? Então, isso por si só traz consequências gravíssimas, e a gente tem visto isso no aumento de números de depressão, de ansiedade, né? de suicídio, de uma série de coisas, né? Então, esses números por si só já dariam aí uma questão importante para a gente olhar, analisar. Mas vamos tentar pegar, imaginar, né, olhando um pouco aí, né, essa questão do sofrimento, que é uma ideia extremamente importante dentro da psicologia do trabalho, né, que o Deju se debruçou muito tempo, mas que muitos autores olham para isso e falam sobre isso também, né? Dentro desse trabalho, que é algo equívoco, que não é algo tão simples assim, né, você pode, então, com essa ideia de saúde, de trânsito, estar dentro de um sofrimento patogênico ou dentro de um sofrimento criativo. O que é isso, né? Um sofrimento. Você é afetado pelo seu trabalho. A ideia de sofrimento é a ideia de que você investe afetivamente no seu trabalho, investe nesse seu trabalho de diversas formas, né? O trabalho é produtor de identidade, o trabalho é produtor de vinculação social, de sociabilidade, né? Então, e estar nessa situação trabalhando, né, pode me possibilitar, né, ser atingido por essa relação de trabalho, né, essa execução que eu faço das minhas práticas cotidianas, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então, o sofrimento, ele pode se dar dessas duas formas. E o Deju vai chamar isso de sofrimento patogênico e sofrimento criativo. O sofrimento patogênico é quando o sujeito tende, no seu trabalho, ao adoecimento. E o sofrimento criativo é quando a relação desse sujeito com o trabalho tende a uma boa manutenção da sua saúde, tanto física quanto psíquica. Bom, e como isso se dá, então? Como é que acontece isso, né? É interessante a gente pensar um pouco e tentar entender isso, né? Como é que é essa relação? Como é que ele pensa essa possibilidade, né, de um sofrimento criativo ou de um sofrimento patogênico? Pessoal, minha cachorra animou aqui. Se vocês estão escutando um latido, é a Betânia, tá? Ela está animada aqui com os passarinhos. Espero que não atrapalhe muito a fala. Muito bem. Então, o sofrimento, a relação do sujeito com o trabalho pode gerar esses dois tipos de sofrimento. Como isso se dá? A relação da pessoa com o trabalho, ela começa muito antes da situação efetiva de trabalho. Nós nos relacionamos com o trabalho muito antes de trabalhar.
né? A relação que a gente estabelece com o trabalho dos nossos pais, ela já é uma relação com o mundo do trabalho. E a gente passa a observar como esses pais atuam no trabalho, como eles falam do seu trabalho, como eles chegam em casa depois do trabalho, né? Ou nesse momento pandêmico, se a gente quiser imaginar, as crianças estão vendo em tempo real os pais trabalhando, né? Elas estão vendo que o pai, elas entram, elas invadem o local de trabalho, elas veem o pai no meio de uma discussão, às vezes bravo, às vezes feliz. Elas veem o pai tendo essa relação. E outra, como eles vão se relacionar com elas no momento onde eles estão trabalhando. Eles estão irritados, eles estão calmos, né? Eles estão felizes, eles estão tristes. As crianças observam tudo isso. Então, elas vão elaborando teorias, né, explicativas sobre a realidade, a gente sabe disso. E sobre a realidade do trabalho também, né? Teorias que elas vão depois experimentar quando elas forem para o mundo do trabalho, né? Então, tudo isso vai compondo, né, uma relação dessa pessoa com o mundo do trabalho. A escola vai falar muito sobre isso. Nós estudamos para prestar vestibular, né, para escolher uma profissão. Se eu me dedicar muito, eu posso escolher um tipo de profissão. Se eu me dedicar pouco, a escola tem que escolher outra. Pessoas que estudam em alguns tipos de escola conseguem ascender a um tipo de profissão, outras não. Então, há muitas conexões que nós fazemos já antes do trabalho com esse mundo do trabalho, né? E que também nos levam a uma escolha, que é um fator fundamental que o Deju fala para a produção de sofrimento criativo, né? Então, vejam, nós já estamos nos relacionando com esse trabalho muito antes dele acontecer, efetivamente. Isso eu estou falando para aquelas pessoas que têm uma certa condição social, não são vulneráveis, né? Que são uma minoria ou uma parte pequena da população, né? Que não é obrigada, muitas vezes, a trabalhar desde cedo. Existem pessoas que perdem um pai e têm que ir para trabalhar, para sustentar os irmãos, já pequeno. Pessoas que ingressam no mercado de trabalho com 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos. Ok? Então também tem essa heterogeneidade aí nessa relação anterior com o mundo do trabalho, né? A gente pode pensar também, né, quando você vai entrevistar determinadas categorias de trabalhadores, né, categorias de pessoas mais vulneráveis, que os pais dessas pessoas já eram vulneráveis, trabalhadores vulneráveis. Os avós já eram, né? Os bisavós já eram. Quando não, né, a gente sabe, se a gente pegar pela questão racial, então, né, a gente volta até a escravidão. Então, tudo isso, quando a gente pega a questão dos entregadores, por exemplo, uma categoria extremamente precarizada, pega os dados sobre a questão racial que tem ali no meio, né? E a gente vai encontrar. A gente vai encontrar isso na pandemia também. A questão racial, né? Como as pessoas foram atingidas. Porque a questão racial é uma questão importante no Brasil, civilizatória, né? Assim como questões de gênero e outras questões, né? Então, antes de eu trabalhar, todas essas questões também já estão falando comigo, né? Por exemplo, você vai entrevistar um mototaxista, um motoboy, dificilmente o pai desse cara foi um médico, né? Um engenheiro, um advogado. É muito comum você encontrar filhos de boias frias, de torneiros mecânicos, né? De trabalhadores informais. Então, há uma continuidade nesse processo de exploração de sujeito, de vulnerabilidade e tudo mais, né? Isso já vem de antes do encontro dele com o trabalho. E isso também interfere na escolha que ele pode fazer sobre o trabalho. Tá? Agora, pensemos isso, então. Se isso é uma questão importante para o estabelecimento de sofrimento criativo, vamos imaginar como isso fica na pandemia. Muito atingido, muito diferenciado, né? Que relação a gente está vendo agora, onde há uma exacerbação de condições históricas desfavoráveis, né? Então, essa relação, né, basta a gente ver as crianças que, como elas estão tendo aula.
setor privado, setor público. Como é que tem sido isso? Né? Essa discussão é uma discussão extremamente importante. As desigualdades na educação, elas estão só aumentando. Né? Bom, o segundo ponto para o estabelecimento da ressonância simbólica, ou do sofrimento criativo, ou seja, de uma boa relação com a situação de trabalho, né, é a possibilidade de concepção desse trabalho. Né? Eu consegui organizar o meu trabalho. Né? Então, diante de uma organização do trabalho, há sempre uma prescrição de como se deve trabalhar, eu consigo encontrar ali uma forma de me colocar, de investir e de criar, né, de transformar aquele trabalho, me colocando ali naquela tarefa. Então, há uma organização do trabalho, óbvio, prescrita, né, quando você entra numa organização ou algum tipo de trabalho assim, na instituição, tem como você deve trabalhar, mas quando os problemas acontecem, e questões inusitadas, que acontecem todos os dias, né, ou assuntos até mais corriqueiros, você pode refletir, pensar, mudar o jeito de agir e melhorar o resultado do seu trabalho. Então, essa possibilidade da pessoa conceber o trabalho, né, atuar sobre ele reflexivamente, é algo extremamente importante. Né? Porque o sujeito, ele passa a se reconhecer na sua ação, ele começa a observar no resultado daquilo que ele faz, algo que é dele. Ele começa a produzir identidade com o resultado do seu trabalho. Quando a organização do trabalho é extremamente rígida, e o sujeito não pode interferir ali, isso gera um impeditivo, né, e um impacto extremamente cruel para esse trabalhador, porque ele não consegue ultrapassar essa barreira. E, às vezes, quando ele faz numa posição de quem transgrediu, de transgressor, né, das regras. E aí ele tem que esconder o que ele fez. Ou seja, ele tem que esconder a reflexão dele, ele tem que esconder o investimento afetivo que ele fez ali, ele tem que se esconder na situação do trabalho. E isso vai afetar o terceiro ponto importante para a produção do sofrimento criativo, que é o reconhecimento pelo trabalho. Quer dizer, que se eu tenho que esconder aquilo que eu faço, porque o que eu faço, eu burlei a regra para fazer, porque a organização é tão truncada e ela não me permite conceber, eu não posso ser reconhecido pelo que eu fiz. Então, eu não estou sendo reconhecido pelo meu trabalho. Porque uma coisa é ser reconhecido por movimentos repetitivos, que é como a maior parte dos trabalhos se organizam. Mas outra coisa é os movimentos repetitivos em determinados momentos, mas a criação, né? A transformação daquela realidade que eu fiz, porque eu pensei, porque eu organizei de forma melhor, porque eu investi efetivamente, eu produzi uma identidade com aquele produto no meu trabalho, que agradou as outras pessoas, que me gera um reconhecimento social de um trabalhador com um conhecimento importante sobre aquele trabalho, que é capaz de trabalhar de forma importante, socialmente importante, dentro daquele espaço organizativo. Então, esse reconhecimento pelo trabalho, né, é extremamente importante para a boa manutenção da saúde mental das pessoas. Né? Agora, como é que a gente pensa isso, por exemplo, em épocas de pandemia? Como é que a gente pensa esse tipo de reconhecimento em isolamento, em home office, em trabalho via internet, sem estar perto das pessoas, com uma comunicação extremamente reduzida, mediada por uma plataforma? Por exemplo, vamos pensar a minha situação aqui. Eu estou me vendo falando, eu não estou vendo ninguém. Então, eu estou falando de coisas delicadas, de coisas importantes, e eu não consigo observar a reação que vocês têm. Porque, às vezes, um olhar de vocês, um balançar da cabeça concordando, um sorriso, né, uma indagação que fica no olhar, alguma coisa, me responde a toda a elaboração que eu estou fazendo aqui,
para falar para vocês. Né? E isso é extremamente importante, porque eu consigo ver no outro o impacto do meu trabalho. Né? É isso mesmo, Letícia. Né? É ruim mesmo. Né? Então, essa possibilidade de troca, né, que a internet nos tira, e não é só a internet, nós nos tiramos, né? Porque nós também não estamos investindo muito em abrir as nossas câmeras, em falar, em nos colocarmos, né? Então, ela é importante. Eu estou pegando um exemplozinho nosso aqui, rápido, né? Mas esse reconhecimento, ele é fundamental. Né? E principalmente o reconhecimento dos pares, né? Eu não sei se alguns de vocês tocam algum instrumento, mas vamos imaginar que, né, vamos pensar aqui um guitarrista. Vamos pensar que alguém, né, que vocês toquem guitarra, todos vocês toquem guitarra. Imaginem vocês como guitarristas. Seria legal que algum colega de vocês, ao ver vocês tocando a guitarra, olhasse para vocês e falasse assim, nossa, como você toca bem, né? Dificilmente alguém ficaria triste com um elogio como esse. Talvez ficasse com medo do elogio ser falso, achando que não merecesse aquilo, mas triste não ficaria. Né? Agora, vocês já imaginaram se o Eric Clapton, ou outro guitarrista fantástico que vocês possam conhecer, não é? Pepeu Gomes, sei lá. Algum guitarrista como esses caras chegasse e visse vocês tocando guitarra e falasse, cara, você toca demais. Né? Quer dizer, de guitarrista para guitarrista. Que legal que seria. Vamos pensar a gente que é psicólogo. A gente vai e faz um encontro, começa a conversar com as pessoas, fala com elas e tal, e as pessoas no final vêm e falam, cara, muito legal o que você falou, foi muito gostoso estar aqui com você, e foi muito bacana, obrigado e tal. Putz, você fica super feliz. Né? Mas já imaginou um antigo professor que você respeita muito, que você gosta muito, ou algum intelectual grande que vocês respeitam muito, eu não sei quem, né, tem uma variedade muito grande, mas a gente pode pensar grandes nomes aí, né, então a gente poderia pensar grandes figuras, né, como Joel Biermann, né, Michel Foucault, né, Deleuze, né, o Freud, já estamos falando de mortos, né, não alguns que já estão mortos, né, se algum desses caras ouvisse vocês falando, né, o Skinner, sei lá, né, dependendo da linha, olhasse para vocês e falasse, nossa, o que você falou é muito importante. Seria um reconhecimento muito grande e muito fundamental para nós, porque é um par, é um parceiro, é alguém que entende a dificuldade daquilo que eu faço. Né? Eu vou acender a luz, pessoal, um instante só. Aí, acho que melhorou um pouco para a gente. Então, esse ponto no trabalho, ele é extremamente importante, o reconhecimento dos pares, né? E fundamental para a gente estabelecer aí um sofrimento criativo. Quando eu estou falando de sofrimento criativo, eu estou falando de um trabalho que me possibilita a identificação, que é algo extremamente importante para nós, para qualquer pessoa, né? Produzir identidade naquilo que faz, né? Se reconhecer, né? Então, estabelece uma ressonância simbólica, estabelece uma possibilidade de sublimação. Aquilo que eu faço é reconhecido pelas pessoas, né? É reconhecido pela sociedade. Eu dou manutenção ao pacto social, né? Esse toma lá da cá, de eu ser um trabalhador que entrega a minha força de trabalho e que recebe do outro lado, né, a possibilidade de consumir. Falando de uma sociedade de consumo, né? A possibilidade de sobreviver. Ok. Muito bem. Então, diante desses 3 pontos, a gente pode observar quantos retrocessos nós estamos vivendo na pandemia. E eu estou pegando pontos chaves, cruciais, assuntos básicos dentro da psicologia do trabalho. Né? Se a gente imaginar o que é a escolha do trabalho hoje, depois dessa pandemia, né? Como é que deve estar os jovens que estão prestando vestibular diante de um mundo que está mudando tanto? A gente sabe que muitas empresas, muitas organizações de trabalho mudaram já o seu trabalho para home office e não vão voltar. Para muitas, não haverá volta. Então, como é que é para esses jovens que estavam almejando esse trabalho, né, olhar para essa transformação? Os trabalhos por plataforma,
mediados por plataforma, são uma realidade que está se ampliando e que vai atingir muitas outras profissões, né? Então, como é que está a cabeça desse jovem hoje que vai escolher? E com esse número imenso de desempregados, principalmente na faixa entre 18 e 24 anos, né? Como é que ele vai ingressar no mercado de trabalho? Então, isso é terrível. Ter um mundo do trabalho com um número enorme de pessoas desempregadas é um susto muito grande. Como é que eu faço a minha inserção dentro desse mundo do trabalho? Né? Aí vamos pensar a questão, né, da concepção. Um trabalho que, aí, os inúmeros trabalhos, né, porque se a gente pensar o pessoal da saúde, o tanto que mudou, né, se a gente pensar os professores, o tanto que mudou da aula pela internet, né? Se a gente pensar, as pessoas que trabalhavam em escritório, como mudou o home office, como é que eu consigo conceber, né? Se as empresas colocaram mecanismos de controles cada vez mais rígidos, se eu não estou nem no mesmo ambiente de trabalho mais, agora a minha casa, que era o meu lugar de repouso, também se transformou em ambiente de trabalho, existe uma bagunça muito grande entre tempo de trabalho, tempo de repouso, tempo de lazer, tempo de família. As coisas se misturaram completamente. Então, como é que eu posso conceber se a empresa me pede para ficar conectado 24 horas, porque ela precisa de um controle mais rígido, mas a própria empresa também está patinando, né, e tentando... Não é que nós não estávamos acostumados à virtualidade, mas nós vivíamos no mundo híbrido, onde as nossas relações, a nossa sociabilidade era tanto real, atual, né, isso que a gente chama de realidade, né, offline, né, os encontros presenciais, quanto o mundo virtual, as redes sociais, né, as amizades, são amizades de presenciais, mas também são amizades no WhatsApp, no Facebook, né, elas se complementam, os namoros, os relacionamentos amorosos, né, o trabalho, todas as coisas tinham sua dimensão virtual e sua dimensão atual ou real, né, online e offline. A pandemia trouxe uma exacerbação do digital, do virtual, né, dentro da nossa vida. O espaço virtual, o ambiente virtual, ele se ampliou, né, e de uma forma muito rápida e muito acelerada. Então, isso é um impacto muito grande, ansiogênico demais, né, e que traz consigo uma série de consequências enormes. E altera, sobremaneira, a organização do trabalho e as relações de trabalho. Então, o trabalhador, ele está conseguindo conceber, no meio de tudo isso, de uma pandemia, onde milhares de pessoas morreram, milhões se contaminaram, né? Milhões perderam o emprego, morrendo de medo de morrer ou de morrer de Covid ou morrer de fome, que foi um discurso extremamente explorado no começo da pandemia, de forma extremamente covarde, que hoje a gente sabe que esse dilema não existe, né? O resultado de uma pesquisa semana passada, né, do FMI, Fundo Monetário Internacional, mostrou que os países que fizeram um lockdown mais efetivo, pararam de fato, não entraram nessa coisa de economia ou vida, optaram pela vida, estão tendo uma recuperação econômica melhor. Terão uma recuperação econômica melhor. E nós estamos no meio de uma pandemia ainda. Nós não estamos vendo os impactos que ela vai gerar ainda no mundo do trabalho, a não ser com vislumbrando. Né? Existem muitos impactos e muitas tendências que estão por aí. Né? O home office é uma delas, mas existem muitas outras. A necessidade de engajamento diferenciado, o engajamento virtual, a questão de uma preparação maior, né? Nova preparação para estar dentro desse ambiente virtual, as seleções que vão acontecer para o trabalho de maneira todas virtuais, né? Uma questão mesmo de se preparar, organizar o espaço para aqueles que vão precisar voltar para um ambiente mais coletivo de trabalho, né? Com questões de saúde desse trabalhador, né? Segurança no trabalho. Então, existe uma série de outras questões que estão por trás aí, né? Trazendo tudo isso. Agora, vejam,
Ali, e some a isso, as transformações tecnológicas em curso na nossa sociedade, que trazem hoje um dos impactos muito discutidos, que é a uberização do trabalho, né? E que vive a sua exacerbação nesse momento da pandemia, onde pessoas que tinham emprego e boas colocações no mercado de trabalho passam a ocupar, hoje, de maneira mais efetiva, a posição dentro de uma categoria que vem sendo chamada de precariado. O que é o precariado? O precariado são pessoas com formação superior, né, e que hoje estão dentro do setor informal de trabalho, em trabalhos precários. Veja, muito se fala em autoempreendedorismo, né? Há uma ideia em curso, e essa ideia ela é propagada aos 7 ventos, para que as pessoas acreditem que essa precariedade é uma forma da pessoa se reinventar, né? E se construir pelo seu esforço, pelo seu mérito, e empreender. Uma coisa é a pessoa que teve a opção de criar um negócio porque quis, né? E ser um empreendedor, porque tem gente que gosta disso, que gosta de ter o seu negócio, que gosta de fazer pão e vender na rua para os outros, ou montou uma barraquinha na feira, ou montou uma padaria, eu não sei, gosta de empreender. Outra coisa é o cara que não tem o que fazer e, para não morrer de fome, começa a olhar carro na rua, põe uma enxada nas costas e vai carpir grama dos outros. Começa a lavar o carro dos vizinhos. Ou vai e se transforma num Uber, porque tem um carro lá parado, né, era engenheiro, tinha um bom carro, e vai e vira Uber. Ou vira motoboy, ou vira entregador, ou qualquer outro desses serviços, ou plataforma ou não, mas serviços precários. E aí é capturado por esse discurso de que é empreendedor, uma pílula dourada para essa precarização que nós estamos vivendo. Uma pílula dourada que encontra vários respaldos dentro da nossa sociedade, em discursos muito bem estruturados, né? Por diversas instituições, sejam elas religiosas, educacionais e assim por diante. Há todo um discurso estruturado sobre essa ideia do empreendedorismo. Eu não sou contra o empreendedorismo, porque existem pessoas empreendedoras. Eu sou contra chamar desemprego de oportunidade, né? Porque isso é cruel e isso confunde as pessoas, né? Isso gera para elas, coloca no lugar, né, desse sofrimento que elas estão passando, dessa incompreensão, né, ainda mais culpa, porque transfere para esse sujeito o seu fracasso dentro desse sistema social que é fracassado. Porque ele já produzia desemprego, ele já produzia desigualdade antes da pandemia. Só que com a pandemia tudo isso se intensificou. A impressão que dá para nós, eu estou chegando, já são 6h30, já estou terminando a minha fala, a impressão que dá para nós que estudamos o mundo do trabalho, né, há mais de 20 anos, né, é que antigas tendências desse mundo do trabalho, que vinham desde a terceira revolução industrial, se intensificaram tanto, e coisas que eram da franja, da informalidade, de alguns trabalhadores que criaram alternativas, viraram regra, e estão sendo reguladas pelas próprias instituições dentro do nosso território, instituições que deveriam proteger as pessoas, e estão entregando essas pessoas a novas formas de escravidão, formas de trabalho extremamente precárias, que vão aumentar sobremaneira o adoecimento, né, e a morte e o risco de milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Então, é extremamente importante que a gente atente a esse fato, porque parece que a gente está retrocedendo a algo que o Deju falava lá no seu livro da loucura do trabalho, que num determinado momento, por que se demorou tanto a falar de saúde mental no trabalho? Porque num determinado momento, lá atrás, no século XVIII, o trabalho era tão ruim, tão vil, né, atacava tanto a integridade física e psicológica do sujeito, que, e, obviamente, naquela sociedade, o conceito de saúde talvez era algo muito diferente do que é hoje, talvez nem existisse, né? As pessoas estavam pensando em sobreviver, elas pensavam em comer,
o trabalho remunerava tão mal que trabalhar, né, e não tinha nenhuma segurança, nenhuma garantia, era tão ruim que as pessoas não conseguiam pensar em saúde mesmo, né? Porque elas precisavam pensar em comer. Eu não sei se vocês já ouviram o Chico Science, e com o Bucho Maicei, comecei a pensar que eu me organizando eu posso desorganizar, né? As pessoas precisam comer antes de pensar. Sem comida, as pessoas não conseguem pensar. Quem estuda a educação, quem estuda o mundo escolar, né, e quem lembra do que já foi o mundo escolar, sem merenda, sem nada para as crianças comerem na escola, né, sabe que a segurança alimentar que a escola foi construindo para as pessoas que frequentam a escola é extremamente fundamental. Olha como isso é agora, com a perda da pandemia. O que essas crianças estão comendo? Né? Então, assim, são impactos tão grandes na vida dos trabalhadores, da classe trabalhadora. Eu estou falando trabalhador, eu estou falando desempregado, eu estou falando dos desalentados, eu estou falando todo mundo que precisa trabalhar para sobreviver. Né? No meio dessa heterogeneidade tão grande que é ser trabalhador. Então, quando eu falo saúde do trabalhador, eu estou falando de todo esse contexto que está em volta, né, que possibilita ao sujeito transitar entre um estado onde ele não está tão bem e um estado onde ele está melhor. Todas essas questões. Então, essa ideia de saúde do trabalhador, quais são os impactos dessa pandemia, eles são nefastos, são gigantescos. E eles podem nos levar a um retrocesso tão grande que daqui a pouco as pessoas estejam pensando tanto em sobreviver, em comer, que esqueçam de pensar sobre saúde do trabalhador. E isso se agrava ainda mais num país como o nosso, onde políticas públicas de saúde do trabalhador sempre tiveram os seus problemas, passaram por um momento aí, nos anos 2000, de melhora, onde novas políticas contribuíram para alguma coisa, mas o centro de referência é sempre muito ruim. E agora estamos vivendo um ataque a essas políticas, né? E tudo tem piorado substancialmente. Eu vou terminar a minha fala para que a gente possa abrir ao debate, né? E vocês possam fazer as perguntas de vocês. Ok? Felipe, por favor, se você quiser mediar, fazer alguma coisa, né? Não sei se você recebeu alguma pergunta aí, ou se as pessoas quiserem escrever no chat, eu posso olhar também. Acho que se as pessoas quiserem escrever no chat ou falar também, né? Porque quem tem microfone, fica à vontade. Por favor, pode falar com a câmera ligada ou desligada, como quiser. Não tem problema, Letícia. Pode falar ou escrever no chat. Pode falar sem câmera ou escrever no chat. Fique à vontade. Ok. Muito bem, Letícia. E agora é pior, é verdade. Você está falando de uma categoria que sofre impactos imensos, né, dessa sociedade. Uma categoria que é extremamente desprezada, apesar da gente receber muitas homenagens, né, no Dia dos Professores, pelo WhatsApp, né, a gente sabe que eles são falsos, são falsas essas homenagens, né,
A gente recebe aquela do imperador, né, japonês, que só se... a única figura no Japão que não se curva ao imperador é o professor. Recebe aquela da Angela Merkel falando que não pode pagar aos juízes e aos médicos o mesmo que ela paga aos professores na Alemanha, porque ela não pode pagar para aqueles que ensinaram a eles a serem o que eles são, o mesmo que paga para eles. Ou seja, todas essas coisas de valorização numa sociedade que não valoriza a educação, de fato. Né? Numa sociedade que preferiu abrir bares e restaurantes primeiro do que escolas. Né? Eu sei que eu estou entrando num terreno extremamente delicado. Né? Extremamente delicado. Mas tem uma questão de saúde mental extremamente importante para as crianças. E que lugar as crianças ocupam nessa pandemia? Né? Porque as crianças estão sofrendo dentro de casa. As crianças, na maior parte do tempo, ficam confinadas, porque quando tem algum problema daqueles que estão isolados, quem sai para resolver geralmente é a mãe ou o pai. Você não manda uma criança de 5 anos, de 8 anos, de 9 anos resolver um problema. Né? Então, você tem que resolver. E aí, se fala tanto e se valoriza tanto o trabalhador, o professor, mas também não... Né? Vivemos numa sociedade que o que valoriza desse profissional? Muito pouco. Né? Por quê? Estou falando da volta à escola. É uma situação de risco? É, como o bar é, como o shopping é. Mas nós escolhemos colocar os vendedores dos shoppings, as pessoas que trabalham lá da limpeza, todas as pessoas em risco. Né? Não porque nós respeitamos mais ou menos que os professores. Simplesmente porque nós queremos o shopping. Porque nós queremos consumir na loja. Porque nós queremos os restaurantes para nos divertir. Né? Agora, o que eu quero com a escola? Que valor a escola tem na nossa sociedade? Além do valor de mercado, além do valor de preparar as pessoas para o mercado de trabalho, o valor econômico do que ela pode me dar no futuro ou dar para o meu filho, né, reverter a ele se ele se dedicasse a estudar. Né? Muitas pessoas falam assim, para que voltar agora à escola? Né? Volta no ano que vem. O ano já foi mesmo. O ano já foi mesmo. Quer dizer, as crianças que estão em casa sem sociabilidade nenhuma, né, enquanto os pais estão no bar bebendo, porque é isso. Muita gente fala, não quero que, não vou mandar meu filho à escola, não quero que a escola volte, mas está no bar bebendo, sem máscara, conversando com um monte de gente, expondo o garçom, né, que é obrigado a estar lá, para ter também um dinheiro. Num lugar comprovadamente pela ciência muito mais arriscado para pessoas de muito mais risco que são os adultos, né? As pessoas estão e querem estar, mas na escola não. É difícil imaginar. Eu sei que tem uma questão de saúde do trabalhador aí também, que os professores também podem ser contaminados, que as pessoas da escola também podem ser contaminadas. Mas por que a gente aceita o risco desses outros trabalhadores contaminar e não aceita o risco dos professores e tal? Né? Porque nós estamos preocupados com as nossas crianças e o seu desenvolvimento. Que nós não estamos. Né? Porque nós não valorizamos a educação. Né? Então não há nenhuma briga, pelo contrário, é para não voltar. Eu sei que é uma discussão extremamente complicada, cheia de pormenores, né? Mas que precisava ser feita. Mas por que não é feita nesse país? Porque nós também não temos uma organização do Estado, né? Uma organização dos setores da saúde, né? Que nos permitam fazer rastreamento de contatos, que nos permitam uma maior segurança, distanciamento e organização, seja para a volta das aulas, ou seja para a volta do shopping, ou para a volta do comércio, ou para a volta dos bares e restaurantes. Então, os professores já eram, sim, né, uma categoria extremamente desvalorizada, né, e que passavam por situações muito
complicadas no seu trabalho. Tem um livro, do professor Vanderlei Codo, onde ele faz um estudo sobre burnout, né? Burnout é uma das ditas doenças que acometem as pessoas no trabalho, né? Que tem a ver com a questão do relacionamento, professor, policial e pessoal da área de saúde, principalmente enfermeiros, né? Que tem contato com o público, sofrem muito com o burnout, né? E o professor é uma figura de grande adoecimento, sempre foi, muito antes da pandemia. E agora os professores estão tendo que se ver com essa nova organização no trabalho, que é dar aula via aplicativo. E ele nunca fez, e ele não sabe fazer. E o professor tem orgulho daquilo que ele faz. Como qualquer outro trabalhador, o professor quer fazer o que ele faz com zelo. Né? Ah, mas eu tenho um professor que dá aula muito mal, que faz... Pode ser porque ele não queira, porque nem todo mundo tem zelo, obviamente, estou falando de um número, de uma maioria, ou de uma quantidade X de pessoas que têm zelo no seu trabalho, que a maior parte dos trabalhadores tem, quando fala do seu trabalho, fala com zelo, isso é uma coisa que as pesquisas mostram, né, que querem fazer o seu trabalho bem feito. E quando encontram impedimentos, como o método, por exemplo, né, via aplicativo, via plataformas, se sentem muito mal com isso. E se culpabilizam muito. Né? Eu vejo isso da minha irmã, que é professora primária do Estado, eu vejo isso aqui em casa, com a gente, eu, a Tássia, tentando dar aula, né, pelas plataformas, mas principalmente a minha irmã, que dá aula para os pequenos, né, que alfabetiza, que tem sala de 40 alunos, e que está lá se virando em 40, né, para tentar dar aula para essas crianças. Eu vejo na professora do meu filho o trabalho que essa mulher está tendo, né, a coragem dela, né, a disposição, o engajamento para dar aula para as crianças. Então, assim, realmente uma profissão extremamente desvalorizada, né, algo extremamente desvalorizado nesse país, que já vinha sofrendo enormes degradações, um salário pífio, né, e aí esses professores de escola pública, ensino primário, um salário pífio. Né, essas pessoas não têm dinheiro para comprar livro. São agredidas por alunos, enfrentam situações de tráfico dentro da escola. Né? Pais que não valorizam a educação, que entram dentro da escola e agridem os professores, porque tiraram o celular do filho para poder conseguir dar aula, tentar conseguir dar aula. Uma falta de respeito enorme, gigantesca. Né? Uma categoria que tem sofrido efetivamente com grandes questões de trabalho, viu, Letícia? Essa questão que você coloca é uma questão extremamente importante. Né? A carga horária é tripla, né? Que você está falando aí, no caso do município, está na sala de aula e também tem que estar na internet. Né? Sou docente e sinto isso, pois meus alunos, embora adultos, estão doentes também, estão adoecendo. Né? Como essa categoria irá ficar? Quanto iremos perder? Quais as consequências, tanto quanto os docentes? Sim, é urgente a realização disso, mas infelizmente não há. Sim, sou dessa categoria. Recebi um BO semana passada de uma aluna adulta. É isso. Né? É isso. Você, Letícia, que está aí dando aula, então, sabe muito bem, né? Entende muito bem essa realidade, está vendo, né? Como é estar dentro de uma sala de aula. Quem vai fazer estágio nas escolas também consegue ver, não é? O interesse que os adolescentes já tinham no ensino presencial. Que interesse que eles vão ter pelo ensino remoto? Sendo que a maior parte das pessoas pegou lá o ensino presencial e transferiu para o remoto e pronto. Né? Porque não tem preparação, nós não fomos preparados para isso. Né? É óbvio que essas ferramentas virtuais, elas conseguem incrementar, né, essa relação que já é precária, porque elas têm muitas possibilidades, e tal, mas nós precisamos ser treinados para isso. Nós não fomos. Nós fomos pegos de calça curta. Né? E talvez vai saber o quanto nós vamos nos manter nisso. Por quanto tempo? Porque tem muita gente achando que vai estourar o champanhe e a pandemia vai acabar, e que em janeiro, fevereiro as crianças estão de volta à escola, e por isso não querem voltar agora, não querem fazer essa discussão da volta. Mas a pandemia pode não acabar. A vacina pode não chegar. Muitos dizem que a vacina não chegará. Né? Que essas ideias de vacina em janeiro, final do ano, são eleitoreiras. É difícil a gente saber a verdade. Às vezes eu tenho a impressão que a vacina só vai chegar em 2022. Às vezes não, que ela vai chegar antes. Algumas pessoas se empolgam e acabam empolgando a gente também.
é muito difícil. E essa categoria de professor tem sofrido demais, demais. Né? E é uma categoria que sofre os efeitos da uberização, que a gente está falando agora, né, que é um fato extremamente recente do mundo do trabalho, recente, que é algo, uma discussão aí depois dos anos 2010, 2012, né, as pessoas vêm fazendo com esse avanço das tecnologias de informação e comunicação dentro do mundo do trabalho, né, que deixam de ser ferramentas e passam a organizar efetivamente o trabalho. Essa uberização, né, que é a discussão do momento aí, né, para os sociólogos, os psicólogos do trabalho, os historiadores e tal, é algo que já acomete os professores há muito tempo. As características desse sistema uberizado de trabalho já atingem a categoria dos professores há bastante tempo. Então, é uma categoria que realmente está muito vulnerável e que vai se vulnerabilizar ainda mais, né, com um aumento muito grande de sofrimento, assim como enfermeiros. Tanto, o enfermeiro, nós somos o país que mais morreu enfermeiro, gente. Né, ou éramos até pouco tempo atrás. Também não sei porque os dados são tão dinâmicos, né? Talvez isso já tenha mudado. Mas até o meio da pandemia, a gente era o país no mundo com o maior número de enfermeiros mortos pelo vírus da Covid. Com essa quantidade pífia de testes que nós fizemos, hein? Então, imagina a subnotificação. Né? Mas o sofrimento do trabalho desses profissionais. Vendo seus colegas morrerem, né, por algo que eles estão combatendo ali no dia a dia. Né? Então, também extremamente afetados. Muito bem. Mais algum comentário? Alguma pergunta? Ok, Daiane. Vamos lá. Agora eu vi que já está escrito aqui, Daiane. Desculpe, eu estava esperando. Agora eu já vi que está escrito no chat. Então, não é exatamente uma questão, mas um ponto de reflexão. Eu, como mãe trabalhadora, situação privilegiada, pois minha empresa é em casa e faço meu horário. Mas me sinto totalmente sufocada com esse acúmulo de trabalho. Casa, 3 filhas, e em casa para fazer e ajudar no ensino remoto. Acredito que, nesse sentido, como já foi mencionado, em uma sociedade patriarcal e machista, acredito que as mulheres trabalhadoras estão pagando uma conta muito alta. Sem dúvida nenhuma, uma conta que já existia, né, que já existia há muito tempo. Né, na melhor das hipóteses, a gente ouvia homens dizerem, olha, eu ajudo a minha mulher em casa, né, como se fosse uma obrigação da mulher, e ele, na sua benevolência, ajuda. Né. Raríssimo são os homens que dizem, eu compartilho, eu divido, né, os trabalhos reprodutivos, né, os trabalhos domésticos, né, porque é a minha obrigação, né, porque é uma obrigação de quem mora na casa, inclusive não só do homem, da mulher, mas se tiver filho, dos filhos também, né, faz super bem, né, para a família, para todo mundo, cuidar da sua própria casa, né, higienizar o seu ambiente, né, são questões de liberdade, né, saber limpar uma casa, saber viver num ambiente asseado é extremamente importante. Isso não significa ser maníaco por limpeza, né? Mas viver num ambiente asseado, organizado, limpo, é extremamente importante. Né? A gente está vendo isso com essa questão sanitária da pandemia, não é? É extremamente importante. Isso, claro, sem exageros, né? Mas é muito legal essa dinâmica, né, familiar, de compartilhamento, seja com os filhos, com os companheiros e companheiras, né, as diversas formulações familiares que nós também possamos ter, não é?
É muito importante esse compartilhamento. Infelizmente, na nossa sociedade, que é na sua que se entende na sua maior parte heterossexual, né, colocam a mulher nessa posição. Isso é histórico. A mulher ocupar um lugar no posto de trabalho, né, e depois fazer a dupla jornada, né, voltar para casa e trabalhar em casa, né, limpando a casa, cuidando dos filhos, né, ajudando na tarefa dos filhos, essa coisa toda. Isso é assim antes da pandemia. Essa pandemia trouxe ainda uma questão agravante, que a gente está fazendo educação, não seria nem o homeschooling, né, mas a gente está participando ativamente do processo de educação dos nossos filhos. Processo de educação escolar, que nós não fazíamos antes. Né? Então, se a gente pensar num ambiente doméstico, onde a mulher não conta com o compartilhamento do seu companheiro ou companheira, né, é extremamente difícil. Né? Extremamente difícil para essa pessoa ter que dar conta de tudo isso sozinho. Né? Porque a carga de trabalho, ela aumentou demais. Essa confusão, né, por mais que seja um privilégio poder trabalhar em casa, Daiane, é uma grande confusão, né? Porque o espaço da casa é o espaço do descanso, é o espaço do lazer. É muito difícil, você precisa ser muito organizado, né, para criar uma cisão, né? Agora eu vou fechar essa porta e vou trabalhar. Porque, de repente, até as pessoas estão ocupadas com outras coisas e toca a campainha e você sabe que é você que tem que atender. E aí você está realizando o seu trabalho, você tem que parar, ir lá, atender a campainha, ver o que está acontecendo, receber uma entrega, a receber um encanador que venha consertar, aí você pede meia hora com ele falando, uma hora, aí no meio você tem que comprar algum negócio para ajudar a resolver o problema, né? Fica muito confuso. Realmente, não tem separação, é muito difícil. Você está trabalhando entre o teu filho, né? Ou o teu filho grita. Eu que tenho meu filho pequeno, outro dia estava no meio de uma reunião como essa, né? O microfone ligado, ele entrou devagarzinho no escritório, não vi, tem um banheiro aqui, ele gritou, pai, fiz cocô, né? E aí, peraí, filho, né? Você tem que ir lá limpar, não é? É o teu filho, é o teu espaço doméstico, né? Isso se mistura com o seu trabalho. Então você não tem mais essa separação, né, na pandemia, para essas pessoas que estão trabalhando em casa, que têm esse privilégio, como você disse, né? Também tem as suas dificuldades. Né? Então, realmente ficou muito confuso. E aí, para ajudar, a gente tem que parar esse trabalho, que a gente tem que estar conectado o tempo todo, a gente tem que encontrar um tempo nisso para estar com os filhos, na escola dos filhos. E se você não divide isso com ninguém, fica ainda pior. Então, se a gente pensar numa sociedade machista, como você colocou, onde a mulher trabalha fora, trabalhava fora, agora em pandemia não podemos falar trabalha fora, né? Mas tem o seu emprego, tem o seu trabalho, a sua fonte de renda, a sua ocupação, né? E tem que dar conta disso, tem que dar conta da casa, tem que dar conta dos filhos, é uma loucura. Já era uma loucura antes da pandemia, né? Onde ela chegava em casa, ela já não estava mais no trabalho. Mas agora ela está no trabalho, ela está em casa, ela está cozinhando, ela está passando, ela está fazendo. É muito louco. Né? Para uma pessoa que vive sob esse jugo do machismo, deve estar sendo extremamente enlouquecedor, porque para todas as pessoas que vivem sobre isso, né? Porque se compartilhado já é, né, muito difícil, a gente tem acordado mais cedo, dormido mais tarde, e fica com a sensação de que não cumpriu tudo que tinha que cumprir, e que fez meia boca, porque fez atendendo campainha, fez fazendo comida, fez limpando a casa, fez limpando o bumbum do filho que fez cocô, fez atendendo o encanador que chegou, que precisa de alguma coisa, né? Então, é um trabalho que ele começa a ficar diluído, com uma cobrança extremamente grande, porque as pessoas, o seu cliente, o seu patrão, o seu colega de trabalho está à distância, ele não está vendo o que você está fazendo, o que você está trabalhando, né? Então, ele também pode ficar numa cobrança excessiva, você fica persecutório, né? Então, isso realmente tem sido extremamente complicado. Esse ambiente pandêmico, né, que se instaurou, ele é extremamente prejudicial
né? Você tem toda a razão, né? E quando a gente pensa aí a questão da mulher, né? Essa questão do machismo, ou as questões raciais mesmo, se a gente quiser falar sobre isso, como eu já toquei no meio da fala, não é? Do que as pessoas, do que as pessoas têm vivido, né? Com relação a isso, tem sido muito grave, né? E aí a gente precisa, sim, estudar muito isso e discutir muito essas questões, né? Nós precisamos de mais informações, de mais reflexão e de mais discussão. Não é à toa que tem surgido movimentos antifascistas. Esses movimentos antifascistas têm como base a retomada das discussões políticas. Nós não podemos deixar a democracia morrer. Nós não podemos deixar serem caladas as diferentes vozes, né? Elas precisam aparecer no cenário, elas precisam dizer do seu sofrimento, elas precisam dizer da sua condição, né? E nós, como cientistas sociais, como cientistas do mundo do trabalho, da área de psicologia, precisamos estar muito atentos a isso, para não deixar passar esse bonde histórico, né? E o atendimento, né, psicológico no meio da pandemia, ele é algo fundamental. Já que as pessoas não estão podendo se reunir, nós temos que encontrar maneiras, efetivamente, para entrar em contato com essas pessoas. Tem tanto atendimento individual que pode ser feito, como os processos etnográficos, né, os trabalhos em grupos, reuniões que podem ser feitas, né, via as plataformas digitais. Porque o problema não está só na tecnologia, o problema está no uso que a gente faz delas, né? E a gente precisa aprender a usá-las de forma efetiva, que gere protagonismo, né, que gere melhoras efetivas para todos nós, como professores, como mães, como pais, como políticos, como qualquer coisa. A gente precisa entender melhor esse universo digital, porque o mundo ele já é também digital, e ele se tornou muito mais digital com essa pandemia, e vai permanecer muito mais digital do que era antes. Então, os estudos sobre os ambientes digitais, sobre os ambientes híbridos, sobre todas essas possibilidades, eles são fundamentais para a emancipação da mulher, né? Para a emancipação do pobre, do negro, né? De todos nós, de todos os cidadãos, né? Dos grupos LGBT, todos os grupos, todos, né? Todas essas discussões precisam aparecer também nesse mundo digital. Nós precisamos estar preparados para ser protagonista, né? Porque senão nós corremos o risco, né, de entrarmos nessa ferramenta sem conhecê-lo direito. Ela mudou muito, gente. A internet não é aquela internet que surgiu lá atrás, 3 décadas, 4 décadas atrás, né? Ela se transformou num verdadeiro shopping center, né, completamente capturada por interesses econômicos, financeiros, e que agora está invadindo o mundo do trabalho, capturando dados, processando dados, interferindo drasticamente na vida política e tudo mais. Nós precisamos recuperar a nossa possibilidade política de discussão, inclusive dentro da internet, e passarmos a nos organizar melhor, porque o mundo está indo nesse sentido. Nós não vamos jogar todos os computadores fora, nem todos os celulares. Nós vamos ter que aprender a mexer com eles, inclusive para trabalhar. É isso, acho que eu falei bastante, já são 7 horas da noite, eu não sei se tem mais alguma dúvida, algum comentário, vou fechar, vou ficar quieto aqui, né? Se alguém quer se manifestar. Bom, pessoal, estou vendo que tem gente saindo da reunião. Eu gostaria de agradecer a todos, né, e a todas que estiveram aqui presentes, né, e aqueles que estão fazendo pergunta, né. Felipe, você aí que está meio responsável pela mediação, né? Acho que você vê se a gente termina, né? Eu acho que as pessoas já estão falando. Nada, Letícia, obrigado por ter vindo, né? Agatha, obrigado. Todas as pessoas, né, que participaram, muito obrigado, obrigado. Espero que tenha ajudado, né, vocês a refletir um pouco sobre esse momento. É curto, né, o nosso horário, mas é difícil porque a gente também fica muito cansado nessas reuniões, tanto vocês quanto a gente, né? Agora saindo do trabalho com a câmera, né? Nada, Juan. Ô, Letícia. Tudo bem? Mascarada. Olha lá. Nada. Obrigado, viu, gente, pela participação aí de vocês.
pelas perguntas todas também. Letícia, quer falar alguma coisa? Está com a câmera ligada? Apenas agradecer. Muito boa a fala. A gente tem que repensar algumas coisas mesmo. E o adoecimento eu acredito que ele é... Todos estamos sofrendo, né? E, temos que pensar no amanhã, temos que pensar nas pessoas que estão trabalhando, né? Como atendê-las da melhor forma possível, né? Muito bom. Muito boa reflexão, professor. Obrigada. Eu que agradeço, Letícia. Obrigado por suas palavras. É sempre muito bom ter esse retorno, esse feedback, né? Para a gente que está aqui olhando para a própria cara, né? É sempre muito bom. Obrigado pela sua participação, viu? Que bom que vocês gostaram. Fico feliz. Esse é o que motiva a gente, que também está solitário aqui, que também está sofrendo, né? Que também é trabalhador, né? E a gente fala das nossas próprias angústias, fala das nossas coisas todas, né? Eu também estou com um filho pequeno, ajudando na escola deles, também estou vendo o sofrimento deles, né? E também estou trabalhando, e também estou sendo cobrado, e também me sinto devendo para o meu trabalho a todo tempo, né? Todo tempo conectado. Eu acordo às 5:30 da manhã e vou dormir meia-noite todo dia, e acho que não dei conta do meu dia. É sempre assim. Vai fazer o quê, não é? A gente está aí, todo mundo imerso nessa situação. Obrigado, viu, querida, pela sua fala aí, obrigado pela presença. Felipe, podemos terminar, Felipe? Podemos. Obrigado, Matheus, por sua presença. Eu que agradeço. Eu vou encerrar a gravação agora e nós retornamos para o último dia do evento, no dia 20, terça-feira que vem, com a Marielle. Ó, que ótimo, um assunto super importante. Você vai falar sobre o envelhecimento? Isso. Nossa, na pandemia, tudo a ver, né? Extremamente importante pensarmos na questão do velho, né? Extremamente mesmo, isso é fundamental. Pessoal, obrigado a todos, uma boa noite, né? E cuidem-se. Boa sorte. Tchau, tchau.